YouTube, hoje estamos aqui para mais um vídeo, desta vez para estar falando do Linux. Linux, no caso, o Windows FX é um Linux com cara de Windows. E galera, é um sistema operacional bem parecido com o Windows. Tem todas as funções do Windows 10 e 11. O 11 tá em versão de teste, a questão assim do Linux 11 no caso, né? O FX 11, ele tá em modo de teste, mas se você quiser, dá para baixar. Eu não consegui baixar, não sei o porquê. Mas como é que você faz para estar baixando esse Linux em si? Você vai lá no seu Rufus, por exemplo, que nós temos aqui, né? Que é um programa ali para estar fazendo a inserção da ISO num pendrive. Aí você vai lá, vem nesse botão aqui, ó. Seleciona a ISO do Linux FX, que você vai baixar lá no site. E aí pronto, você consegue estar fazendo tudo. Só você clicar ali em iniciar para estar iniciando o processo, ele vai fazer toda a modificação no pendrive. Você tem que entrar na BIOS do seu computador para ele seguir o caminho direto pelo pendrive. Você seta para ele o pendrive, né? Isso daí é coisa simples, todo mundo que já instalou o Windows já sabe disso. Mas se você não sabe, é só você apertar Del e F8 ao mesmo tempo. Existem algumas placas-mãe que para você entrar na BIOS você tem que apertar o F1. Mas isso daqui é coisa simples na hora de instalar um sistema operacional. Você aperta o Delete e o F8 ao mesmo tempo, rapidamente, na mesma hora que você iniciou o computador. Você clicou no botão do computador, ele ligou, pronto. Você começa a apertar que nem um maluco. E aí ele vai iniciar. Nesse caso aqui, a gente já tem ele iniciado aqui, né? O que acontece? Esse é um sistema operacional baseado em Linux, mas que consegue rodar programas de Windows e consegue ser um Windows. Então, o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver que a Microsoft vai dar uma mancada com o Windows 11 e ela tem esse concorrente aqui. Esse cara que fez esse Linux é um brasileiro. Bater uma salva de palma aí pro profissional. Porque, galera, muita gente tá dizendo aí desse sistema operacional que foi um brasileiro mesmo que fez. E pensa, o cara é muito inteligente. Ele conseguiu fazer o sistema operacional Windows todo do zero, remasterizado em cima do Linux. E ele fez o 11 também, ele não fez só o 10. O 10 é coisa que todo mundo consegue rodar em qualquer batata. Mas se você quer iniciar no Linux e não sabe como, esse daqui é um ótimo Linux para você começar a mexer. E é uma coisa muito estranha. Eu nunca tinha visto esse Linux até pouco tempo atrás. Eu acredito que o cara deve ter criado há pouco tempo esse Linux, por isso. Mas galera, basicamente ele abre o instalador aqui, a gente tem como usar ele no caso normalmente. Então para você que quer iniciar um Linux, esse daqui é o perfeito. E o cara também criou o Windows 11 FX, que basicamente é uma versão de Linux com a cara do Windows 11. E eu vou dizer, a Microsoft tem que tomar cuidado com o que ela está fazendo. Porque se ela deixar os computadores fracos de fora, ela vai perder para esse Linux em específico. Ou vai perder para o próprio Windows 10. Ou para esse Linux 10 aqui, a Microsoft pode perder para qualquer um desses três. Que você tem aí o Linux FX 11, você tem o Linux FX 10 e você tem o Windows 10. Você tem três sistemas operacionais ótimos, dois baseados em Linux. Um é o Windows. Ou seja, o pessoal pode simplesmente optar por ficar no Windows, esquecer o Windows 11 e optar por ficar no 10. Por quê? Porque a Microsoft não vai liberar o update para você que instalou na sua máquina o Windows 11. Se você instalar no método oficial, né? Se você instalar no método oficial, a Microsoft não vai permitir você fazer o update. O computador vai ficar sem update, pelo fato de ele não ter TPM 2.0 e a compatibilidade do CPU. Ou seja, tem que ter as duas compatibilidades para ele poder atualizar, para vocês verem como que a Microsoft está querendo empurrar o mercado para frente. Ela quer que o mercado siga o que ela quer, só que o único problema é que ela esquece que existe Linux e que existe concorrência para sistema operacional também. E o cara que criou isso já tá com a ideia de cutucar a Microsoft de um jeito, né? Porque aqui a gente tem um sistema operacional totalmente feito em cima do Linux e que é o Windows 10, praticamente. Ele consegue rodar
rodar programas de Windows 10, é claro que você tem que instalar um módulo, né? Demora um pouco para estar instalando, mas é claro, vale bastante a pena de você estar instalando esse módulo. Eu não consegui instalar o 11, né? Mas depois eu vou estar testando e vou estar tentando instalar o FX11 para estar mostrando para vocês. Muito provavelmente dentro de updates esse daqui também vai poder estar passando pro 11, né? Mas agora eu vou estar passando ele para a câmera da frente para estar mostrando para vocês como que esse sistema operacional é e como ele é igual ao Windows 10 e como ele pode acabar destruindo tudo, né? Pode acabar tomando o lugar do Windows 11, né? Esses dois sistemas operacionais baseados em Linux. Há pouco tempo atrás eu não conhecia esse sistema operacional, é um sistema operacional relativamente novo e tem português do Brasil. Você coloca a sua região, né? Bom, como não tem o meu estado aqui, a gente coloca em São Paulo mesmo, ele vai pedir sua localização para próximo. Aí vai pedir para estar falando sobre o teclado, né? Nesse caso, o teclado do Brasil mesmo, padrão, C cedilha, tudo certinho. Aquele teclado normal que todo mundo conhece. Aí é só continuar se o teclado tá certo, né? Aí também tem essa parte aqui que você pode estar digitando para saber se tá certo, né? Por exemplo, cedilha, o S, o W. A questão é, será que esse sistema operacional é bom para estar jogando? Instalar lá da... Galera, pelo fato dele ser um Linux, ele tem como estar fazendo partição, né? Porque aqui ele reconhece o Windows 10, que tá partido aqui. E aí você consegue estar instalando como partição, né? Aí no caso você vai acabar escolhendo se você quer o Windows 10 ou se você quer o Linux, né? Nesse caso, eu acho que eu vou criar uma partição mesmo, porque é bom eu estar comparando com o Windows 10. E aí você escolhe quanto que você vai querer de partição, né? Bom, continuando, a gente tem três opções, quatro, né? No caso de você ter um Windows 10 aqui, tem como você substituir padrão, né? Substituir uma partição para botar o Windows FX, tem como você jogar a partição. Trocar, por exemplo, aqui eu tenho a partição do Windows, aí você quer trocar e botar a partição do Linux FX, pode fazer. Tem como você instalar ao lado, que é o que eu vou fazer, né? No caso você escolhe o quanto que você quer para estar colocando no Linux e quanto que vai sobrar para o Windows. Tem como você também estar apagando tudo e botar só o Windows 10, Windows FX 10, né? Ou tem como você particionar manualmente o que você quer fazer com as partições. Nesse caso eu fiz daquele jeito, aí agora você vai fazer o login, as coisas e tal. Como dá pra ver, ele é um Windows 10 praticamente, só que todo mascarado no Linux, né? É um Linux mascarado de Windows 10. Funciona como Windows 10, parece com Windows 10, mas é um Linux. Bom, nesse caso aqui você vai botar o seu nome, o login, o nome do computador, a senha, e aí no caso você repete a senha, né? Tem como escolher entrar automaticamente sem perguntar pela senha, ou tem como você colocar a senha, né? Nesse caso eu vou colocar a senha, vamos lá, tô botando para instalar, né? Nesse caso aqui tá falando, esse vermelhinho aqui é o Windows FX, ele vai ficar nessa parte aqui, e o Windows 10 ele vai ficar com isso, né? O Windows 10 ele fica nessa parte aqui e ele fica com isso tudo. E aí no caso eu acredito que ele vai criar um dual boot, né? Pra gente estar escolhendo. Ele basicamente pega o Linux, transforma no Windows 10 e tem como você estar particionando ele lado a lado com o seu próprio Windows 10. Eu acredito que tenha como estar instalando qualquer coisa do Windows normal nele. Se eu não me engano, depois de estar fazendo a inicialização, eu vou estar testando pra vocês. Como dá pra ver aqui, parece que ele tem uma Microsoft Store, é muito estranho, mas tudo bem. No site deles aqui, ó, por exemplo, esse daqui é o Rufus que eu tinha mostrado pra vocês, né, pra estar fazendo a instalação no pendrive. Mas se você for no site deles aqui, a gente tem duas versões de Windows 10, né? A gente tem essa versão aqui, que no caso é a interface, cada interface que você quer. No caso, se você quiser essa interface aqui, você baixa o... No caso, se você quiser essa interface, você baixa essa versão do Windows. No caso de você querer aquela interface que eu tô ali, você só baixa o Plasma Edition. E tem, como eu disse, o Windows 11. Windows FX11 Preview, né? Que é basicamente um sistema operacional Linux baseado na forma do Windows 11. Neste caso, ele vai te pedir para ter ou um Core 2 Duo, no caso, né? Um CPU de 2 cores, ou um quad-core, nesse caso é recomendado, né? Tem um recomendado, tem o mínimo. No caso, você consegue rodar com um PC bem básico, 775, dual core com HD. No máximo aqui, ele está pedindo, no mínimo no caso, né, 20 GB. Aqui a gente tem 320, a gente não tem só isso, né, claro. E esse daqui é o i3 560, ou seja, é um i3 bem poderoso que roda até 3.33 GHz, se eu não me engano.
Não é um computador bem fraco, é um computador forte até. Mas ele precisaria de ter algumas coisas a mais para se tornar um computador mediano. Ter pelo menos uma placa de vídeo e 8 GB de RAM para ele ficar legalzinho. Mas nesse caso aqui a gente tem um PC básico, vamos dizer assim, o básico do básico o brasileiro pode ter em casa, né? Um PC de escritório nesse caso. Ele tem RGB e tudo, mas aquilo dali é da fã dele, não tem nada a ver com placa-mãe ou coisa do tipo. E, como dá pra ver, o sistema operacional é bem funcional, né? A questão assim, ele tem várias coisas. Eu não sei o que isso significa, muito provavelmente ele deve ter até serviços da Microsoft aqui envolvidos, né? Nesse caso aqui tá rodando um pendrive, tem serviços aqui, Wall, Files, ele é todo masterizado, ele parece muito com o Windows 10, mas por baixo é um Linux, pode ter 100% de certeza que isso daqui é um Linux por baixo. Tanto que ele tem até o Code, que é um aplicativo muito interessante se vocês quiserem pesquisar aí, tem o Microsoft Edge. Tem todo o serviço da Microsoft aqui, mas eu acredito que também deve ter aquelas distribuições que vêm junto com o Linux também. Tem já o OBS Studio instalado para você gravar sua tela. Eu não entendi o porquê e como que isso daqui, mas até que é interessante para quem está querendo gravar a tela já de início. Tem um software update, já vem com Steam também. Tá bom, acabei de tomar um susto, né? Veio com Steam também. E eu acredito que seja só isso. Funcionando bem, ele tá travando um pouco porque tá rodando um pendrive e também porque ele tá fazendo a instalação do sistema operacional no disco rígido, né? Basicamente ele se assemelha bastante, ele é igual ao Windows 10, mas ele tem toda a carapaça do Linux por baixo. Parece alguém que eu conheço, o Windows 11, né? Parece uma coisa, mas é outra. Do mesmo jeito que eu instalei o Zorin OS nesse notebook aqui, junto com o Dual Boot do Windows 11, eu também poderia estar fazendo isso ali com o Linux, né? O Windows FX. Temos dois Linux FX aqui no caso. A gente tem o 10, que é esse que eu estou instalando, que é o mais fácil de instalar porque ele não tá bugado. Porque o 11 ali eu tive problema na hora de instalar. Eu não sei o porquê eu não consegui estar fazendo a instalação. Eu tentei fazer a instalação, mas não deu nada, deu errado. Então, outra hora eu vou estar tentando fazer isso de novo e vou estar vendo com calma se eu consigo estar instalando o 11, né? Mas já é um negócio muito interessante porque a gente tem concorrência agora para a dona Microsoft, né? Até porque antes ela não dava muita importância para isso porque ela estava no topo. Lembrem-se que toda empresa que acha que está no topo e que acha que ninguém vai conseguir passar ela, isso acaba acontecendo, como aconteceu com a Intel. Porque a Intel pensava a mesma coisa sobre processadores. Ela não saiu dos 14 nanômetros e aí chegou a AMD tirando nanômetro por ano, né? Meio que pelo menos uns 5, 6 nanômetros por ano ela estava tirando já a AMD. E aí você vê a Intel naquela situação que ela está hoje, né? Com a 11ª geração sendo uma das piores, né? É pior até do que a 10ª geração em relação assim, de núcleo e tecnologia, porque não tem nanômetros a menos. Então a gente tem isso também com os sistemas operacionais, que pode acabar acontecendo muito provavelmente com a Microsoft, porque ela tá se achando dona do mercado, ela tá achando que pode simplesmente falar que você não vai poder instalar no seu PC fraco. Tem gente que vai instalar, vai acabar vendo que o Windows Update não funciona, daí vai acabar ficando bem frustrado, até porque o Windows 10 já é conhecido por ter muitos bugs e ser meio inseguro. Então, pensa você ter um Windows 10 remasterizado, sem o Windows Update, que é o que deixa ele estável. Entre aspas. Bom, mas enquanto eu conversava como a Microsoft vai acabar falindo, né? A gente tem aqui o Windows FX pedindo para reiniciar. Então a gente confirma que ele vai simplesmente reiniciar, eu acho. Vai iniciar. Então, galera, nesse caso aqui ele já inicia aqui com a configuração da tela. Nesse caso aqui é só se você quiser mover ela para algum lugar, deixar ela de uma posição diferente. Os hertz e o tamanho, né? Ok. Vamos clicar em OK aqui. Agora temos algumas configurações importantes para fazer. Lembrando que, olha só, aqui atrás eu abri as configurações do Windows FX. Ele tem esta opção aqui que diferencia ele muito dos outros Linux. A compatibilidade com
.exe e MSI, que você pode estar instalando, é claro, se você tiver, assim, Wi-Fi. Mas aqui você já vem com a tela de bem-vindo, né? Aí você vai lá, seguinte, drivers do sistema. Nesse caso, a maioria das coisas para você estar fazendo aqui, você vai precisar estar conectado na internet por um módulo USB. Por exemplo, aquele dali da TP-Link. Ou você vai ter que pegar um daqueles cabos de rede para estar passando pro roteador. Bom, isso todo mundo já sabe, não é mesmo? Mas o que ninguém sabia é que esse sistema operacional é muito interessante. Dá para você usar ele com programas de Windows. Ele já vem com vários programas já pré-instalados, né? É claro, ele tem atualização. Mas bom, galera, nesse caso aqui, ele tem até um assistente virtual que conecta com o Google para estar funcionando. Então meio que tem como você configurar ela, ou você só desmarca aqui, fecha o negócio e deixa quieto, eu não configuro. É claro, a questão ali da compatibilidade .exe e .msi, você vai estar instalando quando você tiver uma internet. E você vai lá e instala, nesse caso você vai poder abrir qualquer aplicativo .exe de qualquer lugar. E aqui tem até o OBS Studio, se eu tinha visto certo, né? Eu até agora não tô entendendo se isso realmente é o OBS Studio, mas aparentemente ele também temos este problema, né? Acredito que tem que primeiro estar instalando alguma coisa para estar fazendo o OBS Studio funcionar de vez, né? A questão é que o Windows, originalmente, ele já viria com um negócio de gravação de tela. Esse daqui já vem com o OBS Studio, já vem com a Steam integrada, caso você queira estar usando a Steam, né? Nesse caso é muito interessante porque ele já vem com várias coisas já bem meio que prontas, né? Tem como você abrir o seu smartphone aqui também, como no Windows normal. Ele é um Windows 10, digamos assim, que bem fiel até ao sistema operacional que a gente já conhece. E esse daqui é o Linux FX. É um sistema operacional que é o Windows 10, mas é feito com a base toda em cima do Linux. Galera, se vale a pena, é claro que vale a pena. A questão é que aqui eu não pude configurar ele porque ele tá fora da internet, né? Mas é um sistema operacional que funciona de boa. Ele tem a loja de aplicativos dele, não a loja da Microsoft. A loja da Microsoft é uma coisa que, basicamente, neste caso, só o Windows 3 suporta a Microsoft Store. E por isso que a gente aqui tem é só uma coisa parecida, né? Que no caso todo o Linux tem para estar baixando aplicativos via uma loja, né? Esse daqui não é diferente. Neste caso, esse Linux aqui é bem bonitinho, muito interessante. Daria sim para você estar usando na sua máquina aí, sem problema algum. Vai rodar todos os programas. Você pode muito bem empanhar esse Microsoft Explorer aqui, tá baixando o Firefox, que é bem melhor nesse sistema operacional. Tanto que o Zorin OS vem instalado com ele. O Zorin OS ele só tem aquele problema de que ele não vai rodar .exe. Esse daqui ele já é um pouco diferente porque você baixa o módulo muito facilmente, o módulo .exe. Tanto que na versão 11 dele, ele já vem te mostrando ali para você estar fazendo isso já depois da instalação. E uma coisa muito interessante que eu acho que pode estar acontecendo é estar fazendo a migração desse Linux FX aqui para o Linux FX 11, né? Que seria o próximo Linux FX. Que tem para download, como eu expliquei, mas eu não consegui estar fazendo o download direitinho, não consegui estar instalando para estar mostrando para vocês. Mais para frente eu vou estar tentando colocar esse Windows FX 11 aqui no lugar desse Windows FX 10. Porque basicamente a título de comparação eu posso pegar assim esse Linux aqui, tá botando alguns joguinhos e depois tá testando com o Windows para ver se vai ser a mesma coisa. Eu ainda não tive uma ideia certa, porque eu ainda não conectei na internet para ele estar atualizando todos os drivers e para estar funcionando perfeitamente. Mas sim, é um sistema operacional ótimo, funciona como o Windows 10, é o Linux. Mas se você quer iniciar nesse negócio de Linux, eu acho esse daqui a melhor opção de todos. É esse, né? Então, antigamente a melhor era o Zorin OS, mas o Zorin OS, como ele não tá dando tanta evolução assim em tão pouco tempo, ele não era tão relevante, né? Até que pouco tempo atrás ele foi um pouquinho mais relevante. Mas é claro, o Linux FX, ele foi um pouco mais relevante porque foi um BR que criou, mas o fato de que ele é o Windows praticamente, e também que tem a versão 11 dele que é fiel aos mínimos detalhes ao Windows 11.
E é muito melhor, é claro, né? Questão de estar fazendo as coisas que o Windows 11 não faz, né? Porque naquele caso lá você tem um sistema totalmente polido, bonito, como se esse daqui também não fosse, né? Claro, esse daqui também é bem polido. Se bestar até mais do que o Windows 10, né? Porque o cara deve ter produzido isso daqui em muito tempo, demorou bastante. Não sei quantas pessoas que produziram esse sistema operacional, se foi uma só ou se foi várias. E como é um Linux, você não precisa comprar a chave dele. Tem a versão Pro, que é uma versão que os desenvolvedores criam, que eles botam tudo no sistema operacional, botam ainda mais do que ele já tem aqui. Aqui ele tem um essencial para você funcionar, conseguir estar instalando seus programas tranquilamente, sem problema algum. Você pode ir lá, pode baixar o Pro, pode ativar ele comprando uma key e ajudando o desenvolvedor. Do mesmo jeito que você pode baixar o normal e usar ele sem problema algum. Mas galera, esse daqui foi o vídeo de hoje sobre o Linux FX, que é um Windows, que é um Linux disfarçado de Windows. Eu tô até me confundindo aqui, é muita coisa para processar. Mas um outro dia eu vou estar trazendo para vocês uma comparação com ele e o Windows normal, para ver se o Windows é melhor ou pior na questão de jogos, né? Questão de jogar assim, apanhar um CSGO, por exemplo, ou um Minecraft, sei lá, para você estar rodando nos dois. Quem que vai ser melhor? É claro que eu acredito que vai ser o Windows. Mas o Windows ele tem vários problemas que esse daqui não tem. Questão de também tá corrompendo. Esse daqui é bem mais difícil de estar acontecendo a corrupção do sistema. Esse daqui não corrompe tão fácil. O Windows 10 ele corrompe muito facilmente. Mas galera, esse daqui foi o vídeo. Lembrando, deixa o like aí, se inscreva no canal, ativem o sininho. Eu vou estar falando mais sobre o sistema operacional e como a Microsoft pode acabar falindo por causa dele. E por causa do outro, a evolução dele. Isso vai ficar para um próximo vídeo, então é muito importante você se inscrever, tá ativando o sininho para estar vendo esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima.